Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal no Momentos com Joana, estudando a obra da Joana de Ângeles através do Divaldo Pereira Franco, na companhia deles, Renato Souza, isso. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Sim, diante do coração de vocês, na companhia de Jesus, né? Olha só, que Ele nos conduza, nos fortaleça, que tenhamos uma semana fortalecida no propósito do bem, da paz, do bom e do belo. No capítulo 10, que nós vamos estudar hoje, na introdução do capítulo, a Joana traz uma mensagem que diz assim: a verdade divina penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renovo-me e todas as acusações que me fazem, os frívolos e os maus, não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. A verdade divina inunda-me a consciência. Penso e ajo com correção. Vocês querem comentar alguma coisa? Todos nós temos que lidar com isso, né? As pessoas que, incomodadas com o nosso esforço, humilde, né? Porque somos espíritos ainda muito atrasados, mas dentro daquilo que nós estejamos nos esforçando e buscando essa renovação, as pessoas frívolas, as pessoas más, elas vão nos atacar. Foi assim em toda a história da humanidade. O próprio Jesus, né, o nosso mestre, governador do planeta, passou por isso. Allan Kardec, tem um relato de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, dizendo de todas as perseguições que ele sofreu e que quase levaram ele ao adoecimento físico e mental. Mas que graças à assistência espiritual e exatamente de acordo com o que fala Joana aqui, ele seguiu a trilha dele com entusiasmo e em paz, apesar dos ataques. Não é fácil, não é fácil. Allan Kardec era um espírito muito resoluto, muito firme nos seus propósitos, né, a ponto de ser chamado de mestre pelos próprios espíritos a quem ele indagava. Renato Souza, Miranda e Eduardo, né? Não precisa nem fazer nenhum comentário, vocês já imaginam a nossa situação, que não é das melhores, estamos lutando, somos muito frágeis ainda, e por vezes é difícil não se deixar abalar com os ataques, né, das pessoas frívolas e mais, que por vezes conseguem nos atingir, mas com a oração, com a consciência tranquila, o esforço no bem, a gente vai levando em frente e superando as dificuldades, e cremos que você aí que está nos ouvindo também é capaz de fazer isso. Porque nós que estamos aqui nesses microfones não somos melhores do que você que está aí nos ouvindo nesse momento. Interessante é que ela diz aqui assim, olha, ao deixar-me impregnar, por onde? Aí na primeira frase, né? Pela verdade divina, ou seja, por todos os ensinamentos que vêm com o intuito de promover, né, uma renovação, promover uma mudança, não é? Ela vai se permitindo trilhar, né, a libertação, o caminho da libertação com entusiasmo e paz, não é? O que acontece? Ela, assim como todos nós, e a gente já tinha falado disso no outro programa, né, no programa anterior, a questão de você se libertar dessas grades, não é? Mas infelizmente, muitas vezes, por causa das nossas atitudes equivocadas, não é? E pensar, não precisa nem ser atitude, mas o próprio pensamento já é uma ação, não é? Você pensou, você plasmou. Então, se você pensou equivocadamente, não é? Vai, de alguma forma, estar acarretando para você alguma consequência, não é? E você tira uma grade, coloca outra, tira uma grade, coloca outra, e enfim, às vezes não consegue tirar nem as primeiras grades ainda, as quais a gente vai tentando se desvencilhar. Mas aí ela, de novo, ela fecha lá e diz assim, a verdade divina inunda-me, a consciência.
Por quê? Porque tudo parte do pensamento. Absolutamente tudo. Primeiro você pensa. Muito embora às vezes a gente diga assim, você agiu sem pensar. De alguma forma você foi rápido, mas sem dúvida nenhuma o teu pensamento estava ali, né, trazendo para você uma emoção, um sentimento de prazer ou desprazer naquilo que você estava fazendo. Ou parou para pensar rápido, não era para eu ter falado isso, não era para ter feito isso. Vai trazer para você uma mágoa, um rancor, um arrependimento, enfim, alguma coisa, né? Então, essa questão de você dizer agiu sem pensar... Significa que você agiu sem avaliar as consequências. Exatamente, mas pensou. Porque tudo o pensamento a gente é primeiro pensa primeiro. Então, o que acontece? É a consciência. O Eduardo lembrou muito bem do nosso Allan Kardec, não é? Que trouxe para a gente, né, a resposta dos espíritos com relação a onde está inscrita a lei, né? A lei de Deus. Está onde? Está na consciência. E é justamente lá que a gente precisa trabalhar. E todos os sentidos que Deus nos permite no corpo físico, eles têm a utilidade divina de aperfeiçoar a capacidade de discernir e pensar. Exato. Porque chega uma época que o espírito já não veste mais corpos com sentidos se expressando a nível material, mas é o potencial divino do espírito imortal irradiando onde ele estiver. Vamos lá? Capítulo 10, a verdade libertadora. O mundo está repleto de verdades, conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, ideias estapafúrdias, pensamentos sem estrutura de lógica, apresentando-se como verdades. São acolhidos com esmero. É interessante isso que ela fala. Porque é a primeira coisa que falam, as pessoas acolhem, não procuram saber se realmente procede, se está certo, não faz um crivo, não leva para poder... Está dentro do Evangelho isso, está dito lá pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe, não é? Que o Pai nos enviou, e aí, com certeza, há de haver algo que precisa ser observado, não é? Nessa busca, nós já, quando estamos sendo sinceros nessa busca, já ficamos sob a vibração dos espíritos que vão, de alguma forma, nos auxiliar na identificação. Ao lado desses e outros mais estranhos, incoerentes, pululam as verdades de cada um em aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes que desejam dominar. A verdade, porém, paira sobranceira, imperturbável, acima das paixões dissolventes, aguardando brindar-se aqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se à estesia, ao conhecimento, à razão, ao mergulho no seu conteúdo iluminativo. Tudo quanto aflige, apaixona, agrilhoa, da verdade sequer possui a aparência, porquanto essas expressões somente ferreteiam o ser, levando ao paroxismo e alucinações. Essa questão aí da verdade, nós estamos vendo o que isso gera, né, no ser humano, no nosso país. O mundo está todo assim, nessa polarização política que nós vivemos e que parece que não tem fim, porque não é só uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso é uma realidade do planeta. Mas qual é o problema das polarizações? É porque cada lado entende ter a verdade. Tudo bem, é natural que se você entende que um determinado lado é o mais coerente, você vai entender que aquele lado está com a verdade. Mas isso não quer dizer que você tenha que passar por cima do outro lado. Exato. Isso não quer dizer que você tenha que tratar o outro como seu inimigo, porque ele tem um outro entendimento. Então, o fato do Renato ter um entendimento sobre o que ele acha correto e seja a verdade, ser diferente do meu, Eduardo, não transforma o Renato no meu inimigo. Essa é que é a questão. As pessoas querem impor verdades. As pessoas não são obrigadas a concordarem. Pontos de vista, seja religioso, seja político, ideológico,
econômico, financeiro, enfim, de qualquer coisa da vida, clube de futebol, as pessoas podem pensar diferente, né? Nós defendemos uma democracia, né? Que com certeza é o melhor dos sistemas políticos. Porém, a democracia em muitos lugares não funciona como deveria. Por quê? Por causa dessa imposição da verdade. Então, aquele que está no poder, ele tem uma verdade. Quem é contra a verdade dele é punido por pensar diferente. Então, assim, é isso que está permeando tanto desequilíbrio, tanto ódio, tanta dissensão entre as pessoas, entre famílias, porque querem impor a sua verdade. E a verdade não precisa ser imposta, porque o tempo vai mostrar. E a gente tem que ter humildade de reconhecer, olha, eu estava errado. É progresso. Ué, por que eu vou dizer que eu não posso estar errado nas minhas avaliações? Ah, eu não estou errado? Não sei. Eu hoje tenho um pensamento. Como dizia Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se mais à frente eu descobrir que aquilo que eu pensava ser a verdade é um equívoco, isso aí. Eu humildemente vou pedir desculpas. Renato, realmente você estava certo. Eu fiz uma avaliação equivocada, as coisas se confirmaram como você tinha falado. E vice-versa. Sim. O Renato também tem que ter humildade e falar, Eduardo, realmente aquilo que você pensava, eu pensava diferente, mas está provado aí que eu estava equivocado. Exato. E assim tem que ser. Né? Um espírito verdadeiramente bem intencionado, ele não está fechado a nada. Ele tem o pensamento dele, mas se uma verdade se apresentar, ele vai reconhecê-la, sem problema nenhum. E não essa guerra de ódio que se pratica hoje no mundo. Exato. Né? Um querendo impor sua verdade sobre o outro. Mesmo porque nós vamos observando, que, como ela disse aqui no segundo parágrafo, ao lado desses e outros mais estranhos e incoerentes, pululam as verdades de cada um. As verdades de cada um é muito profundo. Por quê? Porque cada um de nós é um espírito imortal, que passou por experiências, traz uma bagagem, traz marcas, traz sonhos e traz dores diferenciados. Então, aquilo que é verdade para mim, necessariamente não deve nem pode ser verdade para o outro. Porque ele não é minha alma gêmea de experiência, ele transitou por caminhos e situações que eu ainda não passei, e eu também, né? Agora, quando nós estamos realmente dispostos a aprender, nós saímos do preconceito, porque às vezes é o preconceito, às vezes não, é sempre o preconceito que nos impede de identificar as lições. E aí nós não fazemos o aprendizado. A própria democracia que a gente fala tanto, ela é incoerente entre nós ainda, porque nós não somos democráticos conosco mesmo. Tem coisas que é próprio das minhas imperfeições, dos meus instintos primitivos. Tem coisas que vêm de Deus. Eu posso correr tudo, mas eu nunca vou correr de Deus nem das suas leis. Quando em dois lados existem acertos e desacertos, quando a gente tem a dignidade de não fazer prevalecer o que eu penso que é meu acerto e subjugar o que eu penso que é desacerto do outro, priorizando a democracia, que não deve ser a minha democracia nem a do outro. O detalhe da democracia na Terra ainda é que nós, como eu falei, não somos democráticos, é o nosso aprendizado. Né? Então, existe a democracia de cada um. Então, não é fake. Essa democracia aí é fake. Porque enquanto eu não me toco, que eu aprendo com o outro naquilo que eu não concordo, como o Eduardo falou, daqui a pouco a vida vai me levar por caminhos que eu vou ter a experiência que o outro teve. Aí eu vou compreender. Você falou uma coisa interessante, eu estava aqui meditando a respeito disso aí. No campo dos sentimentos, é interessante que dentro das pessoas, né, no mesmo núcleo de pessoas que frequentam o mesmo entendimento, tá? Há até divergências, normal, né? Normal. E aí, quando o Eduardo falou aqui muito bem da questão de você reconhecer e, olha, peço desculpa, e eu estava num posicionamento, agora tenho outro, eu fui buscar, eu fui ler, eu fui saber. E aí tem dois pontos aqui que eu queria levantar. Primeiro, a gente faz esse tipo de crítica e de separação e de discriminação, né? E até você acusa a pessoa, né? E tudo, mas porque você não conhece. Se você fosse buscar, não é? Então falamos muito daquilo que não sabemos,
não é? Não fomos buscar para criar em nós um contexto. Olha, tenho aqui um contexto de tudo que eu sigo como verdade, e é isso aqui que existe aqui que eu respeito. O fato de você respeitar não significa dizer que você concorde, mas é o suficiente para você entender o posicionamento do outro. E não sofrer tanto, nem se incomodar, porque o outro é sua xerox. Exato, né? E aí você tem que se lembrar nesse momento de que o posicionamento do outro e o seu convergem para a paz. Porque é o ensinamento maior de Jesus. É paz, não é você ficar brigando com o outro. Você incitando a guerra, sim, incitando, né, a discórdia, a inimizade. Ou desconsiderando o outro. Exato, desconsiderando o outro. Né? Olha, mas... e o segundo ponto é o seguinte. Eu lembro de uma ocasião em que, logo depois do desencarne da minha mãe, no início você fica com os sentimentos abalados e tudo mais. Então... um amigo, ele é amigo mesmo, ele num determinado momento ele virou e falou assim: Renato, eu acho que você deveria parar um pouco de falar, é o tempo todo isso, é o tempo todo essa coisa e tal. O tempo passou, não é? O tempo passou, ele é da doutrina, não é? O tempo passou, ele liga para mim e disse assim: eu estou ligando para você porque eu preciso te pedir desculpas. Eu falei assim: desculpas de quê? A mãe dele tinha desencarnado, não é? E ele virou e falou assim: eu queria pedir desculpa naquele dia que nós estávamos reunidos, fazendo uma refeição, não é? E eu falei para você que para você não ficar falando, tá? Eu falei assim: não, você não tem que pedir desculpas, não. Não precisa pedir desculpas, mas... Ele falou: não, preciso sim. Viva a sua experiência. Porque aí é que tá, não é isso que eu falo. Quando você vai lá entender que o outro está naquele caminho, não é? Você respeita, vamos respeitar, porque existem essas situações, eu ainda não passei por isso. Posso vir a passar, ou não, mas outras experiências virão, e a vida é feita de experiências, não é? E afeto desencarnado vira gigante no coração de quem carrega. Sim. Eu achei bacana da parte dele, né? Ele vai ouvir com certeza. Ele vai saber, lógico que ele vai saber, né? PV, ele me chama de PV, eu chamo ele de PV também. E aí, enfim, ele vai se lembrar disso. Eu achei muito bacana da parte dele isso, né? Teve todo um momento difícil, a mãezinha dele passou pelo câncer e tudo mais, enfim, né? E aí ele se lembrou desse momento e veio falar. Eu digo: olha aí como é que são as coisas, né? E é justamente isso que Joana vem trazendo pra gente, né? E tem aqueles que passam, não falam e não saem do luto nunca. Com certeza. Ela continua dizendo assim, ó: a verdade liberta, acalma e dulcifica. A união do ser com os seus conteúdos dá-se em regime de entrega e paz. Opera-se com letidão, segurança e reflexão, produzindo a transformação interior daquele que se lhe facultou conquistar. O que resolvas, sem aprofundamento de análise, considerar como verdade, em tal se converte. Acreditando que é legítimo, torna-se-te real. Necessitas, no entanto, submeter as tuas crenças ao crivo da razão, verificando quanto resistem ao escalpelo da lógica e do bom senso. Olha o que ela está falando, o aprofundamento da análise. Faz uma análise, justamente o que a gente estava comentando. É, né? Aquela que enfrenta a razão em todos os momentos. Você vê que o próprio Allan Kardec, ele relata que quando ele começou a estudar os fenômenos espíritas, e os espíritos falaram para ele sobre a reencarnação, ele, num primeiro momento, ele recusou a ideia. Porque ele foi criado, né, dentro do catolicismo e estudou num país protestante, né? Então, as ideias que ele trazia do cristianismo eram ideias que negavam a questão das vidas sucessivas, da reencarnação. E ele próprio, como cientista, ele nunca tinha parado para avaliar a lógica, né, da questão da reencarnação. Ele nunca tinha se aprofundado nisso. Então, quando os espíritos trouxeram, ele, num primeiro momento, ele diz, né, no ato de humildade, ele reconhece ali que ele recusou terminantemente. E os espíritos insistiram com ele, e ele insistiu com os espíritos. Exato.
mas que, passado algum tempo, ele foi obrigado a se render à lógica e à racionalidade da questão da reencarnação, que somente ela, segundo ele coloca, conseguia efetivamente explicar todas as questões, todas as lacunas que se ligavam à justiça divina. Porque realmente, ele depois, com a argumentação dos benfeitores, dos espíritos superiores, ele percebeu que não tinha como unir a justiça divina sem a reencarnação. E aí ele se rende, mas se rende por quê? Pela humildade. Não era uma questão de orgulho para ele combater a ideia da reencarnação, era uma questão de entendimento. Sim. Num primeiro momento ele não entendia. Num segundo momento, conversando com os espíritos superiores, eles mostram a ele que sem a reencarnação a justiça divina ficaria altamente comprometida. Como entender um Deus que seria parcial? Sim. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem a reencarnação, como explicar isso? Não tem como. Por que crianças, desde tão novinhas, já nascem passando por grandes dores? Mas a culpa é dos pais? Mas que Deus é esse que pune um ser que não tem nada a ver com o erro pelo pecado do pai? Então Kardec foi entendendo pela lógica e pelo bom senso apresentado pelos espíritos superiores que a reencarnação era algo plenamente racional, e ele aceita isso e segue em frente com os estudos. Sim. Kardec, ele tinha um preconceito, porque ele vinha de uma religião, conhecimento de outra, que não trazia aquela reflexão, mas não era preconceituoso. É uma nuance que, porque você sempre traz uma compreensão que foi passada para ele. Você sempre traz algum conhecimento. Exato, então, é uma ideia que está contigo. Ela é prévia daquilo que você vai enfrentar. Mas que você não seja preconceituoso. Porque o preconceituoso, ele quer impor ao outro aquilo que ele tem como verdade de forma irracional. E a gente até encontra pessoas que não pregam a reencarnação falarem em alguns momentos, Mas na outra vida, a gente até encontra. Então, de alguma forma, aquilo está ali, Está latente, Está ali, enfim. Só esperando, um gatilho para poder dar prosseguimento. Com certeza. Olha, está quase acabando, mas dá tempo para mais uma frase aqui, ó. Por isso, as críticas e admoestações que te fazem não te devem perturbar, levando-te a desequilíbrios. Antes de mais nada, elabora o teu programa de ação, dispõe-te a executá-lo e, escudando-te do ideal que esposas, segue em frente. Não é? Então, é mudança de ideal, é mudança de rumo, é mudança de... Aí lembra uma situação onde eu estava... Sabe? Estava bem prensadinha. Aí a criatura falou assim: olha, o preconceito e o egoísmo que estão na mente e no coração do outro no que te falam não devem te mover, mas o preconceito e o egoísmo que existe, e ainda existe em ti deve te fazer mudar de rota. Sim. Porque o outro, ele pode jogar o que quiser, não vai operar muito se o meu não estiver ativo para eu fazer o trabalho. Exato, perfeito. Isso aí. Está chegando ao final, faltam ali 40 segundos, não é? Que Jesus nos conduza. Resta agradecer, e refletir aí sobre tudo isso que Joana nos trouxe nessa noite. Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.